1 João capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 4. Está escrito assim na palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, que nós já pudemos orar ao Senhor, já pudemos falar contigo, entoar louvores ao Senhor. Obrigado pela rica oportunidade que é estar no meio do teu povo, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos plantou aqui e queremos sermos alimentados pela tua palavra nesta manhã. Rogamos que teu Espírito abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, abra também os nossos olhos para que enxerguemos as verdades profundas da tua palavra, Senhor. Nós queremos verdadeiramente sermos alimentados pelo Senhor, não apenas racionalmente, mentalmente, mas em nosso íntimo, em nosso coração. Nós queremos ser nutridos pela tua palavra. Por isso nós rogamos com toda humildade, Senhor, faça isso em nosso meio, faça isso em nós, para sairmos daqui deste culto com a convicção de que o Senhor falou conosco e o Senhor nos alimentou, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma das cartas mais profundas. Aliás, seria uma incoerência eu falar que existem cartas mais profundas que outras, mas nessa carta ela contém elementos que são fundamentais, em especial para o nosso tempo de relativismo. Veja só, o apóstolo João é o autor desta carta. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho segundo João, que vai escrever 1 de João, 2 de João, 3 de João, ele também que escreve o Apocalipse. E é muito provavelmente que ele tenha escrito essa carta no finalzinho do século I, ali por volta do ano 85 até o ano 100 depois de Cristo. João, ele tinha passado o exílio de Patmos, o momento até onde ele recebe a revelação do Apocalipse, e após aquele período de isolamento, ele é levado para outra região, ele é liberto. Muito provavelmente ele escreve essa carta quando estava em Éfeso, servindo como pastor ali. E o apóstolo João, ele escreve essa carta endereçada provavelmente às igrejas da Ásia, a região ali onde que hoje é a Turquia. Nós falamos sempre com um provavelmente, porque nós não temos como cravar que de fato isso aconteceu. Isso é o que a tradição cristã afirma, e nós ficamos com a tradição cristã. Mas quando nós olhamos no texto, nós não vemos João se identificando. Quem escreveu esta carta é João. Eu estou escrevendo para a igreja tal. Nós não temos esses elementos na carta. Portanto, é sempre um provavelmente, Mas nós, se ficarmos ao lado da ortodoxia cristã, certamente afirmaremos que quem escreveu essa carta foi João. E ele tinha um propósito bem específico nessa carta. Durante esse período do primeiro século, estavam surgindo várias heresias, vários ensinamentos falsos concernentes à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Então havia grande confusão. E essas heresias que eram levadas por falsos mestres adentravam as igrejas e poderia desviar a igreja do Senhor ainda no período embrionário da igreja de Cristo. Então João, ele escreve essa primeira carta muito provavelmente para a região da Ásia Menor, e aqui ele vai querer apontar 3 ensinamentos básicos. Ele vai querer falar sobre a verdadeira pessoa e obra de Cristo Jesus. Depois ele vai querer ensinar como que deve ser o amor de uns para com os outros e a forma correta de como nós obedecemos os mandamentos de Deus. É basicamente esses 3 ensinos que vão permear a carta toda. A forma
de enxergar quem é Cristo e a sua obra, a forma correta de amar uns aos outros e a forma correta de obedecer os mandamentos de Deus. Então João, ele escreve essa carta com o intuito de defender a igreja de falsos ensinos. É uma carta repleta de conhecimento profundo para nós. Em nossos dias, nós também sofremos com ataques à pessoa e à obra de Cristo Jesus. As heresias passadas do período ali até o século IV depois de Cristo permanecem vivas na igreja do Senhor hoje. E nós precisamos de uma carta como essa para ser exposta, lida e entendida na igreja. Portanto, o apóstolo João, ele enfrenta esses problemas, esses desafios, e nós vamos aprender nesse pequeno trecho aqui, do verso 1 ao verso 4, sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Na verdade, João, ele quer mostrar para os seus primeiros leitores dessa carta verdades essenciais acerca da vida de Cristo. Então ele quer mostrar quem de fato Cristo é, para que eles não sejam desviados por falsos ensinos. O tema da nossa mensagem é essa: a vida de Cristo, a vida de Cristo. Vamos ao texto. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Estava com o Pai e nos foi manifestada. Observe esse slide. Veja que eu coloquei muitas cores nele. Eu grifei algumas palavras, porque o apóstolo Paulo aqui, toda hora eu vou voltar para o apóstolo Paulo, porque a gente expõe com certa frequência as cartas do apóstolo Paulo. Mas se eu falar Paulo, sabe que eu estou falando de João, tá? Eu estou falando do apóstolo João. João, ele quer que conheçamos a Cristo e conheçamos a Cristo corretamente. Então veja que as partes em amarelo desse texto estão relacionadas pessoa divina de Cristo. E as partes em em preto, né, sem nenhum grifo, está relacionado à pessoa Jesus Cristo homem. João, ele está querendo refutar todos os ensinamentos que diziam o contrário, que Jesus era homem e Deus. Mas vamos parte por parte para você entender melhor. O que era desde o princípio. João, ele inicia a sua epístola muito semelhante ao Evangelho de João. No princípio era o verbo. Lembra? Então ele está seguindo a mesma métrica, a mesma ideia. O que era desde o princípio. Ele está falando que Jesus era desde o princípio. Jesus estava no princípio. Antes de tudo existir, ele era. Ele está afirmando que Jesus era Deus. No primeiro verso nós já podemos solapar várias heresias que diziam que Jesus não era Deus. O apóstolo João, ele está defendendo que Jesus era Deus, mas ele incrementa aqui. Ele diz assim: o que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Primeiramente ele diz que Jesus estava no princípio, ele era desde o princípio. Mas agora ele está falando que eles, os apóstolos, eles viram, eles ouviram, eles apalparam Jesus. Ele está falando que Jesus era Deus e era homem e era Deus. Esse primeiro verso aqui, meus irmãos, é uma bomba para os falsos ensinos. Ele estava afirmando que Jesus era Deus e era homem, mas ele conclui. Ele fala a respeito do verbo da vida. Ele diz que Jesus era o Logos. A palavra verbo aqui é Logos. E no entendimento da filosofia grega, a palavra Logos tem a ideia de uma força imaterial e impessoal que criou todas as coisas. Esse é o entendimento da filosofia grega. Quando nós vemos João escrevendo, ele escreve: no princípio era o verbo, no princípio era o Logos. Lá no primeiro evangelho, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele está falando que o Logos, entendido como uma força impessoal pelos gregos, pelos filósofos gregos, algo imaterial, não, de forma alguma é isso que se classifica. O Logos é uma pessoa e a pessoa é Jesus. Então aqui ele está defendendo a mesma ideia. Ele é o verbo da vida. É por meio dele que todas as coisas foram criadas, e sem ele nada que foi feito seria.
Verso de número 2 ele diz: e a vida se manifestou. Ele está falando que essa vida, esse verbo vivo, este que era o verbo, ele se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele diz que esse verbo é a vida eterna, porque nisto consiste a vida eterna, conhecer a Jesus Cristo. Então, o que João está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer primeiramente que Jesus é divino, e sendo Deus, Jesus é eterno, e não começou a ser divino após o seu batismo, como ensinavam os gnósticos. Primeiro a gente precisa entender o que estava aqui no entendimento equivocado dos falsos mestres. Era a filosofia, eu posso dizer, porque não era uma teologia, do gnosticismo. Na verdade era um pré-gnosticismo, e observe bem, porque essa palavrinha aqui ela vai permear todas as exposições sequenciais. Gnosticismo significava, na época, ainda era embrionário, ainda eles estavam formulando a ideia falsa de que podemos dizer que o gnosticismo era uma mistura de judaísmo com entendimento neoplatônico. Deixa eu explicar para você. Platão, ele viveu ali 4 anos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo. Ele escreve na República que o que o homem era, o que tudo na verdade era, dentro do mito da caverna, ele explica que aquilo que é material é aquilo que está longe do demiurgo, que era Deus, era o Criador, era o arquiteto do universo. É preciso entender Platão para a gente entender quem ele está combatendo aqui, tá? Eu não estou ensinando filosofia grega aqui não. É preciso você entender que Platão ele dizia assim, quanto mais perto de Deus, somente pode chegar, aliás, mais perto de Deus, é somente a alma. O que fica mais distante de Deus é a matéria. Então, esse demiurgo, essa ideia não era o Deus que nós cremos, mas nessa ideia da mitologia, do entendimento da filosofia platônica, aquilo que ficava mais distante de Deus era a matéria. Logo, essencialmente, a matéria é má. Somente a alma é boa. Platão entendia que no momento quando nós morremos, a nossa alma volta para o demiurgo, que era o Deus no entendimento dele. Mas aquilo que é material é mal, é ruim. E perceba, esse entendimento percorre até os dias de hoje na igreja cristã. Alguns pensam, de fato, que o céu será um lugar onde haverá somente almas penadas flutuando, né? Um entendimento bem equivocado. Um entendimento que desassocia a pessoa de Cristo, que ascendeu os céus em carne. Ele, com o corpo glorificado, ele ressurge, ele ascende os céus em carne. Logo, o novo céu e a nova terra não será um espaço formado por almas penadas, mas por pessoas com corpo glorificado, ou seja, haverá matéria. Portanto, esse entendimento de que a matéria é má é equivocada. Deus criou todas as coisas e fez isso de forma material. Mas o que o gnosticismo ensinava? Ele falava que Jesus, ele passou a ser divino somente a partir do seu batismo. Somente a partir do momento onde João Batista asperge água ali no deserto. Então é esse entendimento João está combatendo, mas ele vai combater um outro ensino também, um ensinamento chamado docetismo, que vem de doques, que significa parecer. A ideia de que Jesus, ele não era de fato homem, ele não era feito de carne, ele parecia uma figura humana, mas na verdade ele era espírito. Por quê? O docetismo bebia do gnosticismo, falava que a matéria é má. Então era como se Jesus ele tivesse vindo, mas ele era um fantasma, ele parecia ser homem, mas não era homem, porque a matéria é má. Então é necessário você entender, Jesus ele é divino e ele é humano, ele não apenas parecia ter um corpo físico, mas ele tinha um corpo físico. Não é à toa que João diz que nós vimos com os próprios olhos, nós o ouvimos, contemplamos e nossas mãos o apalparam. Ele não era fantasma. João está combatendo essas heresias. Não, de forma alguma. Jesus, ele não é um mito, ele não é um conto de fadas, ele não é uma fábula, não, ele não é um fantasma ou uma ilusão. João está combatendo todas essas falsas ideias, esses falsos entendimentos. Ele é o Deus que se vestiu de carne e se vestiu como um de nós. Ele é o Deus homem.
ele é totalmente homem, verdadeiramente homem, e totalmente Deus, verdadeiramente Deus. Este é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. E por que isso é importante para aprendermos? Essa é a nossa primeira lição. Tenha paixão por conhecer esta vida. João quer que conheçamos a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Se ele queria que os primeiros cristãos do primeiro século conhecessem a pessoa e a obra de Cristo, eu não sei o porquê isso não tem relevância para os dias de hoje. Nós precisamos conhecer profundamente a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Nós não podemos dizer, já o conheço demais, eu já sei o suficiente. Ninguém sabe o suficiente acerca da pessoa e da obra de Cristo. Seria uma arrogância, uma petulância, uma soberba enorme dizer que já conhece suficientemente algo que é infinito, algo que não tem como categorizar de maneira plena. Não temos como dizer, eu conheço perfeitamente a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Seria um soberbo falando isso. Nem os mais doutores, os mais graduados na academia podem dizer isso. Seria o mesmo que dizer que conhece o oceano inteiro, mas conhecendo apenas uma gota do oceano. Também nós não podemos dizer, teologia não é importante. Precisamos apenas compartilhar o evangelho, né? Alguns dizem isso. Teologia não é importante. O importante mesmo é compartilhar o evangelho. É falar do amor. Tá, teologia não é importante, mas como você classifica o que é evangelho? Isso é teologia. O que é salvação? Isso é teologia. O que é pecado? É teologia. Teologia é importante, então. É a teologia que molda a missão. A forma de anunciar o evangelho é moldada pela teologia. Logo, a teologia é importante. João está falando, conheçam essas coisas. Elas são importantes. Teologia é importante para a vida da igreja. Também não podemos dizer assim, não há um conhecimento correto sobre Cristo, pois ele se revela diferente para cada um. Isso aí é o que os gnósticos diziam, é uma heresia do primeiro século. Parabéns, você que pensa dessa forma, você é um gnóstico. O gnóstico acreditava que a salvação, ela viria por um conhecimento secreto, que Deus revelaria somente para alguns, mas não de forma que o Espírito nos convenceria pela palavra, de forma racional. Porque, veja bem, a palavra do Senhor, ela é escrita de forma lógica e é compreendida de forma racional. Logo, quando você diz que, não existe um conhecimento correto acerca de Cristo, você primeiramente está descaracterizando a Escritura, você está dizendo, o que Deus falou aqui, que é palavra de Deus, eu não concordo, eu acredito que dá para conhecer de outras formas. Em segundo lugar, você não está sendo um cristão. Não está seguindo a doutrina apostólica, você está sendo um gnóstico. É uma heresia do primeiro século. Não é algo novo, não tem nada novo debaixo do sol. É uma heresia comum. E você pode dizer também, conhecimento correto não é importante. O conhecimento correto, ele não é tão essencial assim. De fato, há pessoas que elas são salvas sem ter um entendimento amadurecido, correto, mas fixo às Escrituras. De fato, há pessoas salvas que são salvas somente por um arrependam dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, e a pessoa creu, e ela morreu, e ela foi para o Senhor, e pronto. É fato isso. Mas o conhecimento é extremamente necessário. Talvez você já tenha que ter feito um murinho na sua casa, algum conjunto de blocos. E se você não tiver o prumo, é interessante, você começa a sentar os tijolos, você começa a colocar, a primeira fileira fica muito bonitinha, você fala, acho que dá certo. Não precisa de nenhuma ferramenta para regular, para ver se está de fato tudo plano, melhor dizendo, se está tudo de uma forma reta, e você continua colocando tijolos em cima. A princípio parece que não tem problema nenhum, mas quando vai subindo, chega a 2 metros de altura, você vai ver que está tudo torto. Você vai ver que está bem inclinado. Você vai falar, puxa, eu deveria ter utilizado as ferramentas corretas para medir isso. Da mesma forma é o conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento correto, bem rente às Escrituras, para que a forma da nossa prática seja coerente àquilo que nós dizemos crer e praticar. Portanto, meus queridos irmãos, essa é uma aplicação para nós. Tenha paixão por conhecer esta vida. Tenha paixão por conhecer Jesus. Há algumas ferramentas para você conhecer mais a Cristo. Primeiramente, a sua Bíblia. A sua Bíblia, ela é o melhor instrumento para você conhecer a Cristo. Na verdade, toda a revelação acerca de Cristo,
está presente nas Escrituras somente. Quando nós queremos conhecer a Cristo Jesus, são as Escrituras que vão nos informar acerca disso. Portanto, conheça a sua Bíblia tanto de forma particular e fazendo estudos dela em sua casa, mas também estudos públicos. Quando você vem ao culto, quando você está aqui observando a exposição da palavra, prestando atenção, anotando, fixando os seus olhos no texto, isso acrescenta no seu conhecimento e na forma como você conhece verdadeiramente a Cristo. Estudos também são importantes. Estudos, eles tanto de forma privada quanto pública. Seja através de um livro, você comprando um livro e lendo um livro escrito por alguém que conheça bem a palavra do Senhor, conheça bem a Cristo e explique bem. Isso é maravilhoso. Pessoas que estudaram bastante para isso. Não qualquer Zé da Couve aí que sai escrevendo qualquer groselha, mas pessoas que estudaram as Escrituras, dedicaram a sua vida para aprender a palavra do Senhor e colocam no papel de forma simples para qualquer um ler e entender. Isso é maravilhoso. Nós temos a quantidade de livros que nós temos hoje publicados e traduzidos para a nossa língua, nunca foi tão alta em toda a história. Veja só, nunca em toda a história tivemos tanta literatura cristã como nós temos em nossos dias. E que uso você tem feito dessa maravilha? Às vezes nenhum. Às vezes nenhum livro você se interessa a ler. Nós somos o povo do livro. Nós somos um povo dedicado a um livro, a palavra do Senhor, a Bíblia. Nós somos o povo que lê, que gosta de ler. Porque o Deus que nós conhecemos e cremos e servimos se revela num livro. Então, se você é alguém que não gosta de ler, você precisa aprender a gostar de ler. Você precisa ter paixão por ler. Porque o Senhor, Ele se revela no livro. É no livro. Mas você também pode aprender por meio de estudos no YouTube. Nós temos muitos bons pregadores, bons professores, ensinando de forma gratuita. Nós temos esse privilégio hoje. Assistir podcasts, assistir pregações, ouvir pregações e aprender mais da palavra do Senhor. Isso é um instrumento valioso. Assim você conhece melhor esta vida que João está relatando aqui. A oração também é uma forma de conhecer a Deus. A oração é uma forma primorosa, abençoadora de conhecer a Deus. Quando você ora ao Senhor, mais você conhece o Senhor e a si mesmo. Aquilo que está cheio no nosso coração, meus irmãos, e nós colocamos para fora nas orações, expõe muito mais sobre os nossos desejos equivocados do que você imagina. Muitas vezes nós estamos sendo aprisionados por maus desejos, sofrendo, e quando nós colocamos diante do Senhor em oração, você fala, bom, não vou orar ao Senhor por isso aqui, porque que é isso? Isso aqui não tem cabimento. Você começa a refletir sobre aquilo que tenha trazido escravidão, prisão ao seu coração, você começa a questionar, você fala, opa, tem uma coisa de errado aqui. E outra coisa, nós conhecemos mais a Deus em oração, por quê? Porque o Senhor, Ele responde a orações. Quando o Senhor responde a orações, você dá testemunho e fala, de fato, eu coloquei diante dele e ele fez. Ele disse sim. Mas eu coloquei diante dele e ele disse não. Não aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós conhecemos mais o Senhor assim. Nós provamos o conhecimento do Senhor assim. Nós experimentamos de forma genuína. E por fim, uma forma de você conhecer o Senhor é a igreja. A igreja, é isso mesmo, a igreja do Senhor. Ele, Cristo, que é o cabeça da igreja, ele tem um corpo e o corpo é a igreja. É a igreja. Há pessoas que não gostam de igrejas, porque de fato são pessoas falhas, lideranças falhas, metodologias falhas, porque somos falhos, somos homens falhos. Mas é um lugar maravilhoso para você crescer no conhecimento de Cristo, porque aqui é onde você aprende a perdoar, a tolerar pessoas, você aprende a servir, você aprende a ser cristão, é na igreja. Porque estando conectado àquele que é o cabeça, e você fazendo parte desse corpo maravilhoso, que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, nós aprendemos também sobre ele. Portanto, uma forma de você aprender é estando na igreja, é se envolvendo com a igreja. Não é vindo à igreja, mas sendo igreja, se envolvendo com a igreja, aprendendo com os irmãos, aprendendo com os pecados deles, com os erros deles, com os acertos deles, com o testemunho deles. Assim nós aprendemos acerca de Cristo, quando nós estamos juntos. Nós aprendemos. Não seja apático em conhecer a Cristo. Não estagne na caminhada, mas
tenha paixão por conhecer esta vida. Esse é o primeiro ensino que João está nos trazendo. Mas ele continua no verso 3 dizendo assim: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja só que eu grifei, eu destaquei, na verdade, duas palavrinhas aqui, vimos e ouvimos. Porque quando nós lemos de maneira desapercebida o texto, nós não entendemos muito bem o que ele está querendo dizer. Ele está repetindo que viu e ouviu, porque ele já falou agora há pouco, ele já falou que viu e ouviu. Ele e os apóstolos viram e ouviram, mas agora ele está falando de novo. Qual a intenção? Todas as vezes que ele falou vimos, ouvimos e na verdade só vimos e ouvimos mesmo, ele está querendo explicar uma coisa muito preciosa que às vezes na nossa tradução não dá para entender muito bem. No grego, o passado ele tem duas formas: o aoristo e o imperfeito. Eu vou explicar de forma bem simples. O aoristo é o que aconteceu. Geralmente é traduzido pelo nosso perfeito. Então, tem algumas palavras aqui que foram traduzidas assim. Se tiver escrito assim, partiu, morreu, ficou, é o que aconteceu e não tem resultado nenhum. Acabou, ou aquele resultado ficou no passado. Mas quando ele diz que nós vimos e ouvimos, a ideia do imperfeito no grego, a ideia é o seguinte: é o que aconteceu no passado, mas tem efeitos sobre o presente. Vou repetir de novo: algo que aconteceu no passado, vimos e ouvimos, mas tem resultados até agora. Estão tendo resultados desse acontecimento até agora. E por que isso é importante? Porque com essas duas palavrinhas, João está falando assim, nós vimos e ouvimos. Nós, os apóstolos, vimos e ouvimos. Fomos testemunhas oculares de Cristo. Nós que vimos e ouvimos, nós o apalpamos, inclusive, nós estivemos próximos a Ele. Nós, quando falamos, nós escrevemos, tem autoridade, tem efeito sobre aquilo que Ele realizou. É como se João estivesse falando, tudo que eles estão falando, ok, são falsos ensinos. E não são inspirados, não tem validade, não tem função canônica. Mas nós vimos e ouvimos. Mas esse testemunho aqui, ele é transportado para vocês. Vimos, ouvimos e anunciamos também a vocês. O que está falando? Tudo aquilo que nós experimentamos quando estivemos com Jesus, esses efeitos do passado estão presentes agora no nosso anúncio. E vocês agora têm participação nisso. Meus queridos irmãos, isso é maravilhoso. Porque é o seguinte, nós podemos falar, nossa, se eu visse Jesus hoje, seria tão maravilhoso andar com Jesus. Imagine, eles viveram 3 anos com Ele, que maravilhoso. Eles comeram com Jesus, eles dormiram, eles pescaram com Jesus, eles viram os milagres. Que maravilhoso foi. De fato, maravilhoso, maravilhoso. Mas esse mesmo testemunho apostólico está presente nas Escrituras. Quando nós lemos o Novo Testamento, é o testemunho apostólico colocando aqui e tendo seus efeitos para nós hoje. Quando nós lemos as Escrituras, nós podemos nos apropriar dessas verdades, porque elas foram transmitidas a nós pelo testemunho apostólico. Mas João ele vai além, ele diz assim, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, tem um propósito. O propósito de nós registrarmos tudo isso tem um propósito. O propósito é o qual? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Eu circulei, 2 vezes ele fala comunhão. Primeiramente comunhão conosco quem? Os apóstolos. Mas ele estende essa comunhão que é realizada com eles, com o Pai e com o Filho. Isso aqui é interessantíssimo. Primeiramente, ele está dizendo assim na comunhão, tenham comunhão conosco. Eu quero que vocês tenham uma união doutrinária conosco. Uma comunhão significa isso, ter em comum. Comunhão, vocês tenham em comum a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Nós escrevemos isso para que vocês entendam a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E assim vocês vão ter comunhão conosco, vocês vão ter um ensino comum conosco, vocês têm um entendimento comum conosco acerca da pessoa e obra de Cristo Jesus. Mas ele fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Essa segunda comunhão tem um outro endereço. Ele está apontando que a unidade doutrinária dos apóstolos trazem comunhão com Deus e com Cristo Jesus. E o que ele está querendo dizer com esse argumento? Ele está falando assim, todas as vezes que vocês entendem a doutrina dos apóstolos, vocês estão tendo comunhão conosco. Vocês se apropriam da doutrina dos apóstolos, o Novo Testamento, que não estava fechado ainda, mas toda vez que vocês os leem, vocês estão tendo comunhão doutrinária conosco. E toda vez que vocês têm comunhão doutrinária conosco, vocês têm comunhão com Cristo Jesus. Porque Ele que revelou. Ele fala o Pai e o Filho, mas quem revelou é o Espírito. Então percebam uma unidade trinitária aqui. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e o Espírito que faz isso por meio das Escrituras, quando nós abraçamos as doutrinas apostólicas, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles escreveram. E aqui tem um ensino valioso para nós. Tenha paixão por compartilhar esta vida. Tenha paixão por compartilhar esta vida. João, ele está falando assim, tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós compartilhamos com vocês. E eu quero que vocês façam isso também. Eu quero que vocês anunciem, compartilhem esta vida. Porque aqui é o Evangelho. O Evangelho fala acerca do quê? A pessoa e a obra de Cristo Jesus. A pessoa e a obra de Cristo Jesus. Fala sobre a vida de Cristo. Quando nós compartilhamos a vida de Cristo, nós estamos compartilhando o Evangelho. E nós, ao compartilharmos a pessoa e a obra de Cristo com outras pessoas, e elas recebem o Evangelho, elas passam a ter comunhão também com Deus. Então perceba que ministério maravilhoso o Senhor reservou para nós. O ministério da reconciliação. Ele nos faz agentes de instrumentos para alcançar pessoas que estão perdidas, para que elas retornem a ter comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E essa comunhão, ela é maior do que time de futebol, torcida de futebol. Quando você vai a um estádio, é interessante. Quando eu era bem menino, eu fui a um estádio de futebol. Cheguei lá e eu vi aquele monte de palmeirenses sofrendo. Mas eu me identifiquei, eu fui para São Paulo e falei, poxa, aqui é meu lugar. O que eu estou fazendo na Baixada Santista? Um monte de gente que torce para o mesmo time que eu. Puxa, eu abraçava um cara que eu nem conhecia, gritava gol, pulava junto. Mas a comunhão cristã é maior que isso. A igreja deve ser muito maior do que isso. Mais do que filiação partidária. Não sei se você foi a alguma manifestação política. Eu já fui em algumas. E é interessantíssimo, todos pensam da maneira igual ou mais ou menos igual. E a gente sente ali parte de uma mesma família. Você fala, puxa, eu estou junto do fulano, ele pensa que nem eu. Igualzinho a mim. Puxa, que maravilha, você se sente parte. Mas a comunhão cristã é maior do que isso. É maior do que nacionalidade. Quando o Brasil, a seleção brasileira vai jogar e todos pintam as ruas de verde e amarelo, colocam bandeiras, colocam camiseta amarela. Todos eles estão dizendo, todos nós fazemos parte de uma única unidade. Um único pensamento, uma única torcida, uma única nacionalidade. Estamos torcendo para um time, para que o nome da nossa nação seja elevada. Mas a comunhão cristã é ainda maior do que isso. É muito mais profunda, ela é muito mais verdadeira do que isso. Por meio da encarnação e do perfeito sacrifício de Cristo, nós somos agora uma família, tendo uma comunhão profunda. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter amizades ímpias. E nós devemos ter amizades de pessoas que não são crentes. Devemos ter. Mas você não tem comunhão profunda com elas. Porque a comunhão profunda, ela só pode ser verdadeira e revelada por meio da união com Cristo. Então, se aquela pessoa, ela é sua amiga, você tem contato com ela, é talvez amiga do seu trabalho, você cresceu junto, você tem essa amizade e te arrasta por anos. Você pode falar, poxa, nós somos muito amigos, mas você não tem comunhão profunda com ela, porque a comunhão profunda só é encontrada na pessoa de Cristo. No momento que ela crê em Cristo e ela for anexada ao corpo de Cristo, à pessoa de Cristo, ela for unida com Cristo, ela tiver Cristo como o seu representante diante de Deus, e você estiver no corpo de Cristo, aí sim você tem relacionamento profundo com ela. Caso contrário, você não tem. Você não tem. Vocês não vão dividir a mesma eternidade. Não vão. Portanto, não tem comunhão profunda com pessoas que não são crentes. Isso deve fazer a gente pensar, a pregar mais o Evangelho, não é? E nós devemos ser apaixonados, então, por compartilhar essa vida, por convidar todas as pessoas da nossa família. Quando eu era menino,
A minha família era bem grande e minha mãe sempre tinha o costume de fazer festas de aniversário e vinham pessoas de tudo que é lado, vinha gente da Bahia, de Diadema, Praia Grande, a casa ficava lotada. E os meus amigos da rua, tudo crianças também, falavam, puxa, a família do Caio é grande, é todo mundo alegre, feliz. Aí um dia um menino chegou e falou, ô Caio, eu queria que seu tio fosse meu tio também, eu queria fazer parte da família de vocês. E como uma criança fazer isso, né? Mas veja só que interessante, meus irmãos, nós temos a oportunidade de convidar pessoas a pertencerem à nossa família da fé em Cristo Jesus. Portanto, isso é um incentivo a mais. Isso é um incentivo. Chamem pessoas a conhecer o Evangelho da Salvação, para elas ter comunhão profunda com Cristo, para ter comunhão profunda com você e fazendo parte da nossa família. É isso que João fez, ele compartilhou aquilo que ele viu e ouviu para que essas pessoas da região da Ásia Menor fossem acrescentadas à família de Deus. E o último verso, João conclui assim: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A alegria completa atingiria finalmente o propósito final se eles se mantivessem firmemente doutrinários, firmemente na doutrina dos apóstolos. Se doutrinariamente eles fossem firmes no entendimento de quem é Deus, quem é Cristo, os apóstolos, ficariam alegres, ficariam totalmente alegres, ficariam plenamente alegres. A alegria seria completa, é isso que João está falando. Em plena comunhão com os apóstolos, a igreja da região da Ásia Menor, ela teria comunhão perfeita com eles se eles entendessem quem é Cristo Jesus e a obra de Cristo Jesus. E a nossa última aplicação: tenha paixão por celebrar a Cristo Jesus, a esta vida. Tenha paixão por celebrar a pessoa de Cristo. João está ensinando uma máxima que é repetida pelo John Piper toda hora e todo mundo sabe. Qual é a máxima? Cristo é mais glorificado em nós quando nós temos mais prazer, quando nós temos mais alegria nele. Você quer glorificar a Deus? Porque para isso que nós fomos criados, nós devemos ter alegria em Cristo Jesus. Veja só que João, ele não falou, minha alegria vai ser completa se eu tiver muita saúde. Não, ele não falou isso. Minha alegria vai ser completa se eu for bem sucedido. Não, João não falou isso. Se eu for apreciado, se eu tiver segurança financeira. Não, João não falou isso. João falou assim: se todos vocês tiverem uma teologia comum acerca da pessoa e obra de Cristo Jesus, se todos vocês tiverem um Salvador comum, que é Cristo Jesus, se todos aqui nós tivermos um Pai comum, e a minha alegria vai ser completa, a nossa alegria vai ser completa. Perceba que há uma disparidade muitas vezes da nossa alegria e da alegria cristã. A alegria cristã está relacionada com algo que transcende este mundo, que vai além daquilo que nós experimentamos e entendemos como algo que é saúde, aquilo que é riqueza. É muito além disso. Isso é nada considerada a alegria que nos está proposta em Cristo Jesus. Celebre então, meus irmãos, porque o Senhor da glória existe. Celebre porque Ele entregou a vida do seu Filho unigênito por amor a você. Celebre pelo sacrifício desse Filho, porque por meio do sacrifício do Filho, Deus se tornou o nosso Pai e nos deu uma grande família. Há uma música que eu gosto bastante, um hino, aliás, que a gente canta: Sou feliz com Jesus. Eu lembro uma vez que eu e o Sidney fomos numa conferência e nós não parávamos de cantar essa música. E ficava dando risada um do outro, que a gente ficava tentando fazer a voz grave. E depois eu fiquei pensando, puxa, essa música é muito bonita, sou feliz com Jesus. E quando você para prestar atenção na letra, aí você se constrange diante daquilo que nós muitas vezes cantamos de forma irreflexiva.